Olá galera, esta é a primeira aula do canal Milton Silva Filósofo no ano de 2019. Hoje vou tratar aqui a respeito de uma coisa que queria comentar há bastante tempo, mas ainda não tive tempo e resolvi agora falar sobre ela, a respeito do resultado das eleições no nosso país e a posse do então ex-candidato e agora presidente de fato do país, Jair Bolsonaro. Não votei em Bolsonaro por uma questão aí de princípios meus, de condutas, de ideologias, enfim. Isso não quer dizer que eu queira que o governo seja um mau governo, que ele não consiga governar, muito pelo contrário. Caso ele consiga governar bem, nós teremos um futuro bom, incluindo a minha pessoa. Mas os primeiros dias do governo já me preocupam. Me preocupam porque determinadas coisas ditas por um governante ou pelo grupo do seu ministério não fazem bem. Não fazem bem porque um governo eleito democraticamente, como foi o dele, deve governar para todos, sem princípios ideológicos. Essa crítica eu também fiz ao governo anterior, aos governos anteriores, que se envolveram aí com governantes que desrespeitam o princípio da democracia. Então, se fiz a crítica aos governos anteriores, vou fazer a esse também e serei, da minha maneira, um opositor às práticas defendidas por nosso governante. A ministra Damares, quando fez aquela fala, aquela comemoração no dia de sua posse, errou. Um ministro que cuida das leis do Estado, que cuida ali dos direitos humanos, da cidadania, enfim, não pode comemorar como aquela senhora comemorou. Vestir rosa, azul, amarelo, verde, branco, preto, o caralho de cor que for, não vai determinar a qualidade de uma pessoa. Professores não têm o poder de doutrinar ideologicamente um aluno. No mundo de informações como o nosso, no mundo de redes sociais, no mundo de youtubers e todas essas coisas aí, um professor hoje perdeu o seu poder. O professor hoje não doutrina ideologicamente ninguém. Se você fizer um levantamento de dados, uma pesquisa, vocês vão perceber e todo mundo vai perceber que a maioria dos nossos alunos é contra o que ele chama de doutrina marxista. Quantas aulas de marxismo vocês tiveram ao longo de suas vidas? Quando o filho do presidente eleito vem e comenta que ensinar feminismo não deve ser uma preocupação dos professores, quando você observa o número imenso de mortes de mulheres, aí o chamado feminicídio, mulheres sendo agredidas, falar sobre feminismo não é só reclamar que as mulheres estão com os peitos à mostras em uma manifestação. Discutir sobre feminismo é discutir sobre a função social das mulheres. Discutir sobre feminismo é discutir sobre os salários menores sobre as mulheres. Discutir sobre feminismo é discutir a violência que as mulheres sofrem em seus próprios lares. Eu escrevi isso no meu Facebook, no meu blog, no meu Twitter também, a respeito da doutrinação marxista na escola. Muitas vezes nós nem fazemos chamada direito. Nós temos aí no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, a aprovação automática de alunos. Quando a gente fala que a educação está ruim, não é porque o professor ensina marxismo, liberalismo, comunismo, utilitarismo, cristianismo, socialismo ou qualquer ismo que seja. O nosso problema é muito mais profundo.
E os últimos governos, incluindo o PSDB, PT e outros, eles não deram conta disso. O nosso problema na educação é de investimento, de infraestrutura, de falta de material, de falta de recursos técnicos. Nós temos giz, lousa e saliva e quando muito um livro. Então é preciso analisar isso antes de sair falando aí que o mal da escola pública é o que o professor ensina marxismo, ou comunismo, ou socialismo. Nós ensinamos tudo. Ensinamos capitalismo, ensinamos liberalismo, ensinamos utilitarismo, ensinamos tudo. Pergunta ao senhor aí, filho do presidente, quantas aulas de marxismo um professor de matemática deu para que façam que os alunos vão mal em matemática. O problema são as políticas públicas que têm aprovado alunos sem saber. Este é o verdadeiro problema da educação. O verdadeiro problema da educação é a falta de cursos para os professores. O verdadeiro problema da educação são os baixos salários. Então, precisamos entender melhor isso. Tá? Então, quando o candidato que não sai do palanque fica falando sobre essas coisas, ele precisa entender melhor a nossa realidade. O nosso presidente também acostumou-se a dizer coisas e seus ministros desmenti-lo. Que coisa é essa? Um presidente que é desmentido por seus subordinados a toda hora? Acho que precisamos rever isso. Tá? Não sou um cara de esquerda, tanto que não voto no PT há muitos anos. Eu sou um sujeito que se pode considerar aí uma terceira via, buscarmos uma síntese entre a direita e a esquerda e propor projetos de mudança para o nosso país. Isso que é efetivamente válido. Tá? Então, serei um crítico desse governo enquanto ele continuar com esses discursos, tanto que ele combate ideologia e está agindo ideologicamente, despedindo ou exonerando, né, funcionários que vão contra a sua ideologia. A ideologia não importa, o que importa é a competência. Tá? Então, vou aqui manifestar a minha insatisfação com esses primeiros dias de governo. Tá? Para não falar que não falo mal do governo anterior, acho justo o ex-presidente Lula estar preso. Acho justo o PT não estar aí com as críticas que vem sofrendo, porque ele realmente praticou e realizou práticas indevidas para um governo. Aparelhou o Estado, errou muito, mas isso não quer dizer que ele seja o único mal da corrupção no país. E o governo tucano em São Paulo, por exemplo? O atual governador assumiu dizendo que mais de 2,5 milhões de alunos não terão aulas. E onde ficam os 24 anos de governo tucano no estado de São Paulo? Que erro foi esse? Será que Márcio França foi tão mal nos últimos meses? Que só ele errou? Que só ele prejudicou? Então, vamos refletir. O PT errou, o PT é um mal, mas não é o único mal do país. Precisamos ver isso. Tá? Quando o atual presidente e o seu partido apoiam Rodrigo Maia como candidato a presidente da Câmara, quem é Rodrigo Maia aí na história política brasileira? Nós sabemos quem é. Então, é importante aí nós analisarmos melhor as situações, enfim, tá? Vai aí o nosso recado. Espero que as pessoas despertem o espírito crítico e não vivam nessa questão ideológica de bem e mal. O bem e o mal estão na esquerda e na direita. Os dois têm seus acertos, os dois têm seus erros. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e sermos aí clubistas futebolísticos, escondendo os erros dos daqueles que nós temos uma visão política mais agradável e detonar o outro. Isso é importante também. Até o próximo vídeo.